Rapaz, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu quero falar de uma experiência que eu tive tempos atrás. Eu estava fazendo um propósito e eu lembro que era de madrugada e eu tinha um determinado horário para acordar, fazer a oração, a leitura da palavra, cantar hino da harpa, e todos os dias eu tinha que acordar naquele determinado horário. Até que um dia eu fui dormir muito tarde e eu acabei perdendo a hora mesmo programando o celular. E eu acordei faltando poucos minutos para terminar o período do propósito que eu estava fazendo. Eu pensei comigo mesma, quebrei o propósito, e aí começou a vir na minha mente: não adianta mais, não continua, porque você já perdeu a hora, você quebrou o propósito, Deus não vai receber. E eu fiquei com aquela incomodação. E como faltavam poucos minutos daquele tempo determinado que eu estaria com o Senhor, eu decidi continuar. Eu iniciei aquele tempo e fiquei às horas determinadas, como se eu tivesse acordado na hora certa. E passou um tempo e eu fiz outro propósito. Eu não lembro se foi no primeiro dia ou no segundo dia, aconteceu algo que me deixou muito aflita. Todos esses propósitos tinham uma direção, então para mim era muito importante concluí-los. E aí começou a vir na minha mente palavras negativas, que eu sei que era o inimigo lançando setas, que eu deveria parar, que Deus não iria receber, que não adianta orar desse jeito, com medo. E graças a Deus eu fiquei firme e não parei. E logo depois eu fiz outro propósito. E eu estou num período, gente, que eu sinto tanto que Jesus ele vai voltar logo, que eu só fico pensando nisso. Eu preciso orar mais, eu preciso me consagrar mais, preciso fazer propósitos, jejuar mais, e estar na comunhão inteiramente, sem distração. Eu sinto o Senhor me chamando para mais, não só eu, mas tantas outras pessoas estão sentindo o mesmo. Mas eu fiquei com aquilo na minha mente. Será que realmente o Senhor recebeu? Será que o Senhor continua recebendo? Porque eu sou tão falha. Às vezes chegava o momento de orar na madrugada, vinha aquele sono e parece que a oração não era do jeito que eu esperava. Tinha dias que a oração era muito, muito fervorosa, outros dias a oração era mais silenciosa. Até que um dia, uma serva de Deus veio até a mim e através dela o Senhor falou comigo. Eu estou recebendo os propósitos. Então aquilo para mim foi como se eu tivesse recebido um alívio de saber que mesmo na minha fragilidade, o Senhor ele estava atento, o Senhor estava ouvindo, o Senhor estava recebendo. Quantas vezes a gente para de fazer algo para Deus porque a gente pensa que o Senhor ele não está nos vendo, que o Senhor ele não está atento, ou que o Senhor não está recebendo. É claro que nós não devemos fazer as coisas de qualquer jeito, mas nós somos falhos. Mas o nosso Deus, ele enxerga a intenção do coração. Mesmo que a tua oração seja cheia de sono, você se dispôs a orar, você se dispôs a separar um tempo, você se dispôs a levantar. Mesmo que o teu jejum seja de poucas horas, você se dispôs a jejuar. O apóstolo Paulo falou: quando eu penso que eu estou fraco, eu sou forte. Então, muitas vezes, diante das nossas fraquezas, nós nos sentimos incapazes de orar, de jejuar, de fazer um trabalho para Deus, de ajudar em algo no ministério da igreja, mas o Senhor, ele nos vê e ele enxerga a intenção do coração. Qual é a tua intenção? Entrega o teu melhor diante da tua situação. Sempre o teu melhor. Mesmo que o teu melhor para os outros seja um pouquinho. É o teu melhor. É o teu melhor. Você olha para dentro de si e sabe que está entregando o melhor, então pode ter certeza que Deus recebe, porque é o teu melhor, é o teu esforço. Não deixa o inimigo te parar. Ele quer nos parar a todo instante, principalmente agora, nos últimos dias. Mas o Senhor é conosco e Ele está vendo você.